Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Hoje, dia 6 de novembro, acabou o ano. Tudo bem aí? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os que assistem depois esse vídeo. Na verdade, é um react que eu faço do Gabriel Henrique, né? Aqui com vocês. Agradeço a presença de todos vocês aqui, tá bom? Um grande abraço a todos que estão chegando. Agradeço o apoio também da Renata, do fã-clube todo, todos vocês que estão aqui sempre no canal aqui. Bom, vamos cumprimentar algumas pessoas que estão aqui. Hoje a gente já vai partir para a análise, contar um pouquinho da história dessa música. Você que tem aí seus amiguinhos e amiguinhas aí no WhatsApp, manda essa análise aqui, esse link, para as pessoas poderem entrar. Quanto mais gente entrar, melhor. E se você chegou agora, ó, dá um like, você ajuda o canal, tá bom? Depois deixa um comentário, vai compartilhando para ganhar relevância. A gente precisa de vocês, tá bom? Sem vocês aqui, o canal não tem sentido. Boa noite a todos vocês aqui. Eu vou colocando rapidamente aqui, a Aldilene, a Sol, a Ana, a Joviana, a Ana Ju, Sônia está sempre aqui também. A Bruxino! Estamos tudo bem, e vocês, a Cíntia, a Kemi, Miriam, boa noite a vocês, a Litelma, Maria Aparecida também, só gente sócia do canal aqui, ó, o Jorge, Aldilene, já estamos chegando no Natal, pessoal, acabou, quem fez, fez, ainda dá para fazer um pouquinho. Deixa o seu like aí, nós temos 55 pessoas e só 12 likes, é muito pouco. Giane, muito obrigado pelas músicas que vocês têm me mandado lá, pela curtição lá no Instagram, tá bem divertido, a gente está falando, fazendo coisas novas, tenho vários vídeos para soltar lá, reacts, pequenas aulas também, né, falando um pouquinho de canto, sempre dando uma dose aí de canto para todos vocês. Jorge, obrigado, valeu. Like, pessoal, tá todo mundo aqui, os sócios todos aqui chegando. Marcela, bastante gente, só gente bonita aqui, Rita. Muito obrigado, pessoal. Eu quero pedir para você deixar o teu like, compartilhar. A gente vai falar já dessa música. Eu vi um pedacinho no Instagram, né, e comentei lá, tal, falei sobre os anos 70 e fui ver as músicas do Gabriel, que tem várias ainda que eu acabei não fazendo, né? Vocês estão me indicando, tal, a gente está brincando com isso para até poder analisar todas as músicas, tá? E cheguei nessa música que é o Loving You. Puxa, que história maravilhosa! Vou contar um pouquinho para vocês da história da Minnie Riperton. Quantos de vocês conheciam aí? Só os velhinhos que nem eu, né? Eu, no meu caso, 68 anos, vi muita coisa, tal, mas vocês não, vocês são mais jovens. Um abraço também para a Jane, quem mais chegou aqui? A Silvia, a Dama do Whistle. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Quem foi, né? Quem é, assim, essa personagem na música, né? Não está mais entre nós, vamos falar sobre isso? A Minnie Riperton é uma cantora nascida em 1947 e que fez sucesso. Ela começou a cantar, treinar a voz com música erudita. Ela começou a estudar música erudita. Então, parte do que ela tem ali também é graças a essa soltura da voz dela na música erudita, né? Obviamente, ela treinou a parte ali também, essa coisa do whistle. E o Gabriel é craque em whistle, vamos falar sobre isso. Ela fez sucesso com a música Loving You. Ela não tem só esse disco, né? Que acho que é o Perfect Love, se eu não me engano, de 74. Essa música foi lançada em 74, mas realmente estourou como single em 1975. E foi um arraso, né? Uma coisa maravilhosa. E ela tem muitos discos bons, inclusive o último disco dela, antes dela falecer, é muito bom também, tá? Aquele disco que ela tá sentada num sofá lá, com a pernona esticada, aquele é um dos discos que você tem que ouvir, cara. Quem nunca ouviu, a Minnie Riperton tem que ouvir num sabadão à noite e lembrar como eram lindas as tardes e noites dos anos 70. Só os velhinhos de 68 para cima que lembram disso. Vocês são jovens, vocês não sabem o que é isso.
Voz linda, maravilhosa. Alguns de vocês aqui devem lembrar da Minnie, né? Ela fez muito sucesso. Ela começou estudando ópera e depois ela curtia a soul music, R&B e tal. E ela partiu para essa praia, que era realmente que estava no coração dela. Para vocês terem uma ideia, ela cantou, gravou com a Etta James, gravou, se eu não me engano, com Chuck Berry, gravou e fez turnês com o Stevie Wonder. Ela tocou, ela viajou com o Stevie Wonder, fez turnês com ele como backing vocal. Então ela era uma cantora super bem badalada nesse meio, como backing, assim, tal. E depois ela fez o sucesso dela, principalmente a partir do ano de 1974, onde ela estourou com Lovin' You. Lovin' You é uma balada romântica, linda, maravilhosa, o clipe é lindo, eu acho a cantora, acho ela linda, meiga, doce, bem no estilo anos 70, assim, né, aquela coisa doce, aquela, não sei, pessoal, aquela nostalgia mais pura, antiga, assim, que talvez as gerações dessa época conturbada não vão saber o que é isso aí, a canção de amor pela canção de amor, né? A canção pela canção, né? Eu acho isso maravilhoso, eu sempre falo isso aqui no canal. O poder da canção, a canção pela canção pura e simples, né? E precisa de intérpretes maravilhosos, que era o caso da Minnie Riperton, né? E aí ela teve esse sucesso meteórico, gravou, se eu não me engano, acho que ela tem de 5 a 7 discos, depois eu vejo para vocês, ela não tem tantos discos assim, porque, se eu não me engano, em 77 ou 76 ela descobriu um câncer de mama. Ela teve que fazer uma cirurgia, né, retirando uma das mamas, tal, e ela estava já em metástase. E naquela época a gente imagina os tratamentos que tinham para câncer eram, né, quase nenhum comparado com o que você tem hoje, né, radioterapia e tal. Mas ela nunca deixou transparecer que ela estava em metástase. Ela continuou, essa história é linda. Ela continuou trabalhando, produzindo televisão. Tem um show dela, o último show, se eu não me engano, ela está com o braço até preso, assim. Vocês podem colocar no YouTube. Ela está com o braço mais parado e preso de movimentação, de dor. Ela não conseguia mais se movimentar, uma parte dela. Ela foi até o final e em 1979 ela faleceu de câncer de mama. E ela conseguiu sobreviver 3 anos. O médico tinha dado 6 meses para ela só. De vida, né? Ela ia sobreviver só 6 meses e ela conseguiu sobreviver aí, lutando e fazendo música e gravando, né? Gravou 2 discos nessa fase aí, avançada do câncer, já meio, né, debilitada e tal. Ela gravou mais 2 discos que valem a pena de vocês ouvirem, tá? Eu gosto muito dela. E ela é, assim, na música meio pop soul, assim, daquela época dos anos 70, eu não lembro de muitas cantoras popularizando o whistle. Então as pessoas chamavam ela na América, né, nos Estados Unidos, relacionavam ela com um bird, né, com um passarinho, né, porque tudo que ela fazia era muito pequenininho lá em cima, tudo meio um passarinho e tal. Então as pessoas chamavam as notas dela como se fossem de passarinho e as pessoas não sabiam, a maioria, né, que na verdade eram o agudo dela é muito lindo e o whistle, né? Imagina, nos anos 70, popularizando o whistle, mesmo sem essa versão mais Mariah que a gente tem hoje, né, de whistle com bastante melisma e rápido, era outro whistle, era um whistle mais melódico. Inclusive, ela tem essa nota aqui, que é o Fá sustenido 6. Ela canta esse Fá sustenido 6 aqui. E tem uma cena linda dela duelando com a guitarra. É maravilhoso, pessoal, maravilhoso. A música é linda, é de paixão, é apaixonada. A escolha do Gabriel é linda e a voz dele é mais pesada, obviamente, que a voz da Minnie, e isso traz coisas legais, né? Eu ouvi só aquele pedacinho do Instagram, então eu não sei exatamente o que ele fez nessa música. Eu vou ver agora com vocês, e promessa é dívida. Vou fazer agora com vocês para ver o que ele fez, tá bom? Eu tenho aqui as comparações do que ela faz no original, tal, e a gente vai comparando. É sempre uma análise, né? Um react, uma análise quando a gente faz. Todo mundo pronto aí? Apertem os cintos, vamos colocar o brabo, o homem. Só que antes de colocar o homem, o brabo, eu vou pedir para vocês entrarem no Instagram Canto do Zero Oficial e me seguirem lá,
compartilharem as coisas que eu estou postando lá, me dá uma força no Instagram, Canto do Zero Oficial, tá? Bora lá, vamos sofrer aqui, música de amor, cantada por ninguém mais, ninguém menos que ele, The Man, The Legend, Minnie Riperton, Loving You, by Gabriel Henrique. Coisa linda. Que época doce, pessoal. Ai, que moleque louco, velho. Esse moleque é louco demais. Gente, ele opta, né? Diferente da Minnie, que eram canções mais sem muita questão de elaboração técnica. Não que ela não conseguisse fazer na época. Mas hoje a música ela tá mais cheia de elementos, né? Então o que o Gabriel está fazendo basicamente? Ele está usando bastante o yodel, o yodeling, né? Que é essa quebra que eu sempre ensino para vocês. Ele usa demais, ele faz várias vezes o yodeling, tanto da voz desconectada no falseto para a voz cheia. Ele tem mais peso, a voz dele é muito mais pesada que a da Minnie. Isso também dá um impacto gostoso, né? E ele está colocando mais elementos de adorno, então ele está colocando mais melismas, mais desenhos. E basicamente, como é que ele está colorindo o quadro? Diferente do dela, que era mais conservador para a época, ele está colorindo o quadro com mais elementos, com bastante conexão e desconexão, quebra, falseto, vai, volta, e volta, e traz essa voz quebrando bruscamente, fazendo lindamente, então dá um outro aspecto na música. Esse lá dele é falseto, tá? De propósito, ele tá cantando em falseto, tá? Esse lá pesado, ele já voltou para conexão da voz de peito, tá? Então, voz de peito pesada, ele tá fazendo falseto não porque ele não alcança, a gente sabe disso. Ele alcança horrores lá em cima, ele tá de propósito fazendo essa brincadeira. Ele vai fazer isso muito, me parece. Tá, vamos ver então. É o mesmo Fá sustenido original da Minnie Riperton, tá? Então Fá sustenido 6, tá? Fá sustenido 6. Lembra que eu uso Dó central 4, depois Mi 6, Ré 6, e aqui ele finaliza na região do range 5 aqui. Voz cheia. Falsete. Conectado. Falsete. Então, quando ele sai dessa desconexão proposital na voz mais leve do Mickey, lá o falseto, ele traz ela para a voz cheia, dessa região mais pesada da voz do peito dele, ele enche bastante de volume de propósito, tá? São recursos de como um pintor está pintando um quadro, certo? No caso da música original, ela tem uma docilidade da época, da voz dela, daquela estética dos anos 70.
E ele está usando bastante a coisa mais moderna, que é uma coisa mais R&B mesmo, com bastante elaboração estética. Aqui ele optou por fazer a região do mix, né? Que é o... que é o Ré bemol 4. É isso? 5. É o que eu disse para você, a questão dos runs, né? Em inglês, runs, para a gente entender o melisma mais em inglês, né? Ele elabora mais esses runs em relação ao original, tá? Você não vai ver isso na Minnie Riperton, mas ela poderia ter feito também, porque ela era uma cantora de soul music incrível. Basicamente, ele continua pintando a canção como se fosse um pintor, colocando cores bem bruscamente diferentes, né? Falsetto e também mix voice, falsetto, tá? Voz mista, falsete e assim por diante, tá? Legal, agora ele vai brincar, né? Tá ali todo felizão para brincar. Vamos ver onde ele vai brincar. Esses whistles que eu vou marcar aqui para vocês, eles não existem na versão original da Minnie, tá? Vamos ver onde ele está aqui? É uma análise técnica, vamos ver. Eu sei que vocês gostam, vocês estão aí sem fazer nada também. Isso ela faz no original, tá? Ok? Tá, ele sai, então, do Fá sustenido, aí ele vai fazer o Lá 6. O Lá 6 aqui. Aí ele sobe. Não, Lá 6, ele volta. Ele faz um arpejo, né? Como se ele fosse um guitarrista fazendo um arpejo na guitarra e volta. É bem bonito esse desenho, hein, Gabriel? Você é um menino maroto, garoto maroto, outra vez. Você é muito marotinho, hein? Quem tá te passando esses arpejos lindos aqui? Lá bemol 6 e Lá 6. Isso, para vocês terem uma ideia, já é primeira passagem masculina, segunda passagem masculina, terceira passagem masculina, quarta passagem masculina. Isso já é um negócio assim incrível. Muito bem, pessoal. Olha, muito bem pensado, porque como é uma música que não tem um grau de dificuldade, é uma harmonia simples, uma música simples, é uma canção romântica de rádio, nem por isso tem que ser desprezada, pelo contrário, eu acho que as grandes canções são as canções simples de rádio. E essa era uma canção que embalou a America nos 70s. Thank you, America.
E é isso, embalou essa garotada toda aí. O Stevie Wonder fez uma música para ela em homenagem póstuma a Minnie. Vocês podem colocar no YouTube, vocês vão ver lindamente o Stevie Wonder tocando a música maravilhosa. Gabriel, faça mais os 70s, pega muita coisa dos anos 70, Donny Hathaway para você cantar, Marvin Gaye, Gabriel, canta essas coisas. Marvin Gaye, seria lindo você cantar coisas maravilhosas. Jeffrey Osborne canta também, Peabo Bryson canta essas coisas lindas da música negra americana, que são coisas maravilhosas, né? Até da disco mesmo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. É muito legal fazer essa análise com vocês, porque vocês gostam de música no seguinte sentido: música boa. Não vou nem datar a música, tá? Eu acho que foi legal. O que vocês acharam aí? Gabriel foi incrível. Ele poderia ficar firulando até mais. Por isso que o Gabriel não é um cantor qualquer. Ele é um cantor que sabe firular, que sabe fazer, mas ele não ficou ali estragando a música, entendeu? Ele botou as asinhas dele de fora e tá super certo. Tem que fazer mesmo, mostrar a estética artística dele, que é maravilhosa, incrível. Mas ele não ficou atrapalhando a canção, ele resgatou a canção na voz dele, e é isso mesmo. Eu gostei muito da interpretação e do arranjo, do cuidado, o respeito que o Gabriel teve com a música da Minnie, que é uma canção eterna, ficará para sempre, e ele ficou bem aqui na música. O que vocês acharam? Acharam que ele fez bem? Eu sei que vocês conhecem tudo aqui dele, mas coloquem aqui, né? Ele fazia a Aretha Franklin também, é legal. Ele cantou na medida exata. Eu acho isso aí também, pessoal, que ele acertou, que ele foi bem, né? Discreto, é um menino, é um garoto comparando com a gente, né? Nós que temos mais de 68 anos, eu e vocês todos. Seus velho desdentado. Ele fez ele é um garoto, né? Não viveu essa época nossa aqui. E tem essa alma dessa alma boa da música antiga, né? Da música soul, tem essa alma. Tem cantores que têm essa alma, né? Mesmo jovens, eu vejo molecada, às vezes meu aluno de 18 anos que canta música soul assim maravilhosa, entendeu? Acho que ele fez no ponto certo. Parabéns, Gabriel, todos vocês. Eu acho que foi um react hoje, uma aula sobre a mini aula sobre Minnie Riperton. Foi um pouquinho técnico hoje, eu gosto de trazer essa parte técnica, mas acredito que vocês também gostem. Me digam aí se vocês gostam também de uma análise um pouquinho mais relaxada, mais fria, e trazendo mais informações, assim, para a gente trazer um pouquinho de conhecimento na internet. Na verdade, esse canal nasceu exatamente para trazer a conexão da pedagogia vocal, do histórico da pedagogia vocal, dos elementos de ensino de técnica da pedagogia vocal, um pouco de terminologia para vocês, para a música popular, os cantores. Amanhã vai ter a análise de pagode aqui, vocês vão ver de tudo, pessoal. Tá bom? É legal. Uncle Sukita, we love this react. Obrigado, velhinhas. Achei linda a versão, teve um gringo que chorou. Não, é lindo, pessoal. É que hoje eu quis fazer mais uma análise do que só uma vibração, porque eu achei que valeria a pena com vocês aqui para a gente, né? O pai apresentou os melhores. É isso aí, o pai apresentou música boa, o moleque ouviu música boa e desenvolveu o talento e o bom gosto. Não basta só ter pregas vocais boas e whistles, não é. Tem que ter bom gosto. E é isso que nós estamos discutindo aqui. Eu acho que é legal. Segue esse caminho, Gabriel. Eu sei que às vezes você vê esse vídeo aqui, eu falo sempre com o seu irmão Rafa. O Rafa é super gente fina mesmo, e acredito que você e o Rafa vão assistir isso aqui. Vão pensar essas coisas assim dos anos 70, algumas coisas da Filadélfia também, Gabriel, se você assistir isso. Ouça alguma coisa dos anos 70 da Filadélfia, você vai ver sons dançantes incríveis. Se você se vestir de discoteca e cantar aí, velho, pô, bota uma luz legal, você botar uma jaquetona de couro dos anos 70 e ouçam os sons da Filadélfia, ok? Dos anos 70. Deixa eu só lembrar o nome da banda que eu gosto aqui.
Eu sempre esqueço o nome da banda. Eu ouço desde moleque, quando eu comecei a entender o que era que eu estava ouvindo, né? Mas eu esqueço o nome da banda. É a idade, pessoal. Um dia vocês chegam lá, tá? Vocês têm que ouvir, então, Philadelphia Soul, tá? Ou Philly Soul. Podem procurar Philly Soul, tá? Com PH. Philly Soul. Vocês vão ver, por exemplo, o Jim Carn, que é legal. The Delphonics Intruders. Esses são, acho que, que a gente mais faz, né? A Patti LaBelle também. Tá, mas tem uma galera legal. O Billy Paul também pode ser considerado dessa época. The Stylistics, né? Que é lindo, é bonito. Esses caras aí do Philly Soul, tá? Da Filadélfia. Ouçam músicas da Filadélfia dos anos 70, pessoal. Não tem coisa mais maravilhosa no mundo que os sons da Filadélfia dos anos 70. Pessoal, eu vou indo, gostei, porque senão as legendas dos gringos, se ficar muito grande o programa de hoje, né? O programa de hoje, veja, se ficar muito grande, a legenda dá pau na legenda, os gringos ficam me xingando. Depois você não põe legenda, tal, não sei o quê, tá bom? Dicas legais, Manhattan também, né? Gosto sim, Manhattan, ótima análise, obrigado, Gabrielzão, tamo junto. Pessoal, beijo para vocês. Tem bastante coisa chegando lá. Manda para mim, Carol, lá no Chakrakhan. Eu estou para fazer 2 do Chakrakhan, tá? Tem muito pedido, mas manda no Instagram para mim, pessoal. Canto do Zero Oficial, tá? Colhem lá no Instagram, a nossa querida Ana lá do Japão. Pessoal, muito obrigado. Que coisa linda. Valeu, Gabrielzão e também Mini Ripperton. E vocês todos que são muito bonitos, né? Lindos. E ouçam os sons da Filadélfia dos anos 70. Eu vou fazer umas análises aqui da Filadélfia, vocês vão sentir só. Beijo e vou produzir aqui as legendas e etc. Tá bom? Beijo, amanhã sai mais coisa. Valeu, tchau, galera!